Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlês, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc USP. Eu sou Oriana e esse é o 11º episódio da série Lês em Foco. E hoje temos uma convidada extremamente especial, a professora Maria Paula Vieira Siconha, da área de Finanças e Mercado de Capitais aqui da Exalc, que recentemente conquistou o 2º lugar no Prêmio Raimundo Magliano Filho da Cidadania Financeira, na categoria Prática em Educação Financeira. Professora Maria Paula, é um prazer te receber aqui com a gente no Podlês. Então, eu queria começar fazendo sua apresentação. Então, eu queria começar que você pudesse apresentar mesmo para a gente e contar um pouco como foi sua trajetória acadêmica, profissional, até chegar aqui na Exalc como docente. Tá. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou professora aqui no LES de Mercado de Capitais Derivativos. Eu vim para a Exalc em 2024, então estou começando o meu 3º ano aqui. Antes disso, eu tive uma trajetória um pouquinho diferente da maior parte dos outros docentes, porque eu fiz mestrado, fiz mestrado em Economia lá na USP de Ribeirão Preto, e depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, onde eu tive uma carreira de 10 anos, sempre nas áreas de modelagem de riscos de mercado, crédito e liquidez. E depois, os meus últimos anos em São Paulo, eu era diretora de investimento para fundo de pensão, mas nesse meio tempo eu nunca deixei a academia de lado. Eu fiz meu doutorado na Escola Politécnica em Engenharia Financeira, dentro do Departamento de Engenharia de Produção. Fiz um MBA também, uma especialização em pricing e risco, voltado para modelagem matemática aplicada a finanças, e dava aula em algumas faculdades particulares. Aí eu saí de São Paulo em 2017, dei aula na Facamp, que aí foi minha decisão de voltar, né, para a área acadêmica estritamente de novo. Eu fiquei dando aulas na Facamp, onde eu permaneci até 2023, quando eu passei no concurso aqui, e aí depois eu vim para a Exalc. E tá gostando do seu tempo aqui na Exalc? Adorando. Nossa, Né? tô muito feliz, assim, é um campus da Universidade de São Paulo que tem muito a ver com os meus interesses, né? Tanto de finanças pessoais, mas também a parte de bioeconomia, assim. Eu encontrei muitos professores que pesquisam coisas correlatas às minhas, que me deixam muito satisfeita e muito feliz por estar aqui. Que bom. E, professora, hoje a senhora leciona disciplinas muito técnicas, né, como você falou, então, mercado de capitais, finanças corporativas. Então, como você enxerga a importância desses temas para a formação dos estudantes aqui da Exalc, para o mercado? Para os estudantes de administração e economia, acho que a importância é imediata, assim, né? Porque hoje em dia a gente debate muito sobre reportes contábeis, sobre empresas, balanços de empresas, mercado de ações, etc., que são muito importantes, né? Que são temas relacionados às minhas disciplinas aqui. As fraudes que a gente vem vendo, né, assim, em muitas empresas, empresas grandes até. Então, entender o mundo financeiro é muito importante. E também essas disciplinas, as minhas disciplinas são muito relacionadas ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. Então, quando o aluno passa a entender como que mudanças de taxas de juros, expectativas dos agentes impactam na transação dos instrumentos financeiros, eu acho que isso abre um portão novo de ideias e formas de buscar financiamentos mais efetivos, né? Porque a gente tem muitas linhas de financiamento possíveis, muitos instrumentos financeiros possíveis. Então, eu acho que isso abre um leque novo de oportunidade para todos os alunos. A parte de derivativos, ela também atrai muitos alunos dos outros cursos, principalmente de engenharia agronômica, pela própria gestão de resultado que os derivativos permitem para as empresas, né? E também para o produtor rural. Então, aí é uma área que ela é mais técnica, mais específica ainda, mas que pode ainda ajudar muito todos os produtores no Brasil, e colocar os alunos em contato com essa disciplina ainda na graduação, com certeza vai fazer com que a gente tenha uma gestão melhor das nossas empresas no futuro. Porque, embora o mercado de derivativos seja super importante, ele ainda é pouco usado no Brasil. Bom, professora, agora falando da Ex Prospera, né, que foi o motivo que a senhora veio aqui. Então, a sua Ex, ela tem ganhado cada vez mais relevância aqui na Exalc, né, até ganhou esse prêmio, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, para quem está assistindo e ainda não entende como que ela funciona,
Como surgiu esse projeto? O que que ela é, né? E quais são seus principais objetivos, né, dentro da educação financeira? A minha ex de educação financeira, que a gente carinhosamente chama de Prospera por causa do nome da rede do Instagram, Hum, ela surgiu de um projeto bem antigo meu, que é melhorar a educação financeira das pessoas, sim, dado o pouco conhecimento que as pessoas têm em relação à gestão dos próprios recursos e também aos instrumentos do mercado financeiro, que tem muito a ver aí com as minhas disciplinas da graduação. uhum, Eh, Há muito tempo atrás, quando eu estava em São Paulo, a sementinha dessa ex nasceu porque algumas funcionárias da empresa onde eu trabalhava me procuraram exatamente para eu dar para elas para eu transmitir para elas esse conhecimento, sim, né, sobre como gerir melhor seu dinheiro, né, o dia a dia. E eu fiquei muito feliz porque elas eram funcionárias muito endividadas, que tinham muitos problemas de nome sujo, uhum, né? E aí, conforme a gente foi trabalhando os conceitos de educação financeira, eu fui ensinando para elas o que fazer, o que não fazer, o que pagar primeiro, etc. Como gerir melhor seus resultados, elas conseguiram sair do endividamento, conseguiram limpar seus nomes e a partir do momento que a pessoa sai dessa situação do nome sujo, ela ganha uma vida nova. É sim, muito importante. uhum, Então, a sementinha da Ex estava ali. Quando eu vim para a Exalc, eu vi a possibilidade de formar um grupo de extensão via Ex, né? Que ela é um grupo móvel, porque ela é oferecida semestralmente, mas que também trouxe resultados muito interessantes, assim. Então, a cada 6 meses, né, o grupo se renova, que é quando sim, eu renovo a Ex, e os alunos, né, por ser um grupo de extensão, os alunos que são os responsáveis por desenvolver o conteúdo de educação financeira que é postado na rede do Instagram, no endereço prospera.exalc. uhum, E esses conteúdos, eles têm dado bastante retorno positivo, eles têm impactado positivamente a vida não só dos alunos que participam, mas também de quem segue a rede. E a cada 6 meses a gente também faz uma palestra presencial para grupos interessados. Então as pessoas vêm até aqui, o grupo de extensão, os alunos formam a palestra e dão esse treinamento de finanças pessoais presencialmente sempre para um grupo de interesse que vem até a Exalc. Nossa, que legal, é muito importante isso, né? Porque a gente tem muito na faculdade, até principalmente para quem tem economia ou até alguma engenharia, como entender finanças no mercado de trabalho, mas não a pessoal, né? Então, muitas vezes a gente se endivida com coisas pequenas e não sabe sair desse tipo de coisa com os bancos, né? Então, hoje em dia está muito necessário esse tipo de informação. E além disso, ganhar dinheiro está cada vez mais Sim, difícil com e certeza. gastar dinheiro está cada vez mais fácil. Sim. Então é muito fácil para as pessoas se perderem na Uhum. gestão pessoal dos seus recursos, né? Uhum. Então, a gente discute muito na Ex também o conceito de consumo sustentável, Uhum. né? Não só do que não consumir, mas também como consumir de forma consciente. Sim. Então, as pessoas elas têm perdido a ligação entre o consumo e a qualidade de vida, como se a qualidade de vida significasse sempre consumir mais, e não é Uhum. isso, Uhum. né? A questão é sempre consumir, porque ninguém vai deixar de consumir, né? Ninguém vai deixar de comprar roupa, mas Sim. consumir com qualidade. Sim. Então, esse também é um conceito bem importante que a gente discute no âmbito da Ex. Que legal. E quais são os resultados e impactos que a Prospera mais te tocou, assim? Tipo, algum feedback ou situação que te marcou, além do que você falou no comecinho, essa sementinha, né, das suas funcionárias, assim? Tem alguma atualmente que tá te tocando com a X? Acho que o prêmio que a gente Uhum, recebeu no começo do ano foi muito desculpa, no final do ano passado, em outubro de 2025, foi muito importante, uhum, porque me mostrou que o potencial da X é muito grande. Eh, e, além disso, os alunos mesmo, os próprios alunos que participam da Exem falam: olha, professora, eu consegui organizar minhas finanças, e além disso, existe um efeito multiplicador, porque os alunos comentam com os pais, com os tios, com os amigos, o que eles estão fazendo, o que eles estão conversando, e isso acaba gerando externalidades positivas para quem convive com eles. Então, eu fico muito feliz quando o aluno chega para mim e fala assim: olha, professora, minha mãe me viu fazendo o uhum. controle dos meus gastos, resolveu fazer o dela também. Então, isso já aconteceu algumas vezes e isso me deixa muito, muito, muito satisfeita. Ai, que legal. E
sobre projetos de educação financeira que costumam enfrentar, né, barreiras de engajamento e comunicação. Então, quais foram os maiores desafios dessa jornada e o que que a senhora aprendeu com eles? O maior desafio quando a gente vai falar de educação financeira Uhum. é que ninguém gosta de falar de educação financeira. Sim. Ninguém gosta de parar de gastar, né? Ninguém gosta de parar para pensar na qualidade do seu gasto. Uhum. E ninguém gosta de falar que tem problema com dinheiro. Sim. É muito difícil você ver uma pessoa que tem problema com dinheiro disposta a falar disso. Então, quando a gente começa a X, essa é a primeira coisa que eu falo para os alunos. Eu falo, o principal problema é você parar, organizar o quanto você ganha e o quanto você gasta. Por quê? Porque no momento que você faz isso, você se coloca frente a frente com o problema real. Uhum. E eu chamo de problema mesmo para as pessoas que conseguem gastar menos do que ganham. Porque Sim. a hora que você olha os números, a maior parte das vezes a sensação que você tem é que você gasta mais do que você deveria. Sim. Mesmo que você não seja endividado. Sim. Então, sempre o desafio é fazer com que as pessoas escutem de coração aberto e estejam dispostas a mudar. Eu tenho casos, né? Eu vi casos de pessoas que de fato não tinham problemas financeiros, Uhum. mas elas gastavam com muitas coisas não necessárias. Sim, com certeza. E essas coisas não necessárias faziam com que elas tivessem uma estrutura de vida inferior ao que elas gostariam de ter, mesmo Uhum. sem ter problema financeiro. Então, a hora que você se depara com os números, você toma consciência dessa realidade. E a hora que você toma consciência, aquilo naturalmente te traz responsabilidade. Sim. Porque quando você não tem a informação, você pode viver sem ela, mas a partir do momento que você tem a informação, você tem a obrigação de fazer alguma coisa com aquela informação. E caso a sua decisão seja ignorar a informação está na sua cabeça. Uhum. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas quando a gente fala de educação financeira, é elas aceitarem e estarem dispostas a mudar. Uhum. Eu acho que também a questão das prioridades, né? Que cada pessoa tem uma prioridade, às vezes, gastar com, por exemplo, um item de luxo, em vez de ter uma educação melhor para o filho, ou um lar mais estabelecido e um carro mais importante, então também entender quais são as prioridades, né? E na relação com o dinheiro, a gente também precisa entender que cada pessoa vem de uma circunstância familiar, cada pessoa vem de uma cultura, cada pessoa vem de um histórico de vida. Isso faz com que nós tenhamos relações diferentes com o dinheiro. Sim. Então, é igual regime. Uhum. Você não vai conseguir dar o mesmo regime para todo mundo, porque cada pessoa tem um tipo de relação com a comida. Sim. Com o dinheiro é a mesma coisa, não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Então, o que você precisa fazer é dando informação aos poucos para que a pessoa consiga incorporar aquilo na vida dela de uma forma que seja factível. Uhum. Então, por exemplo, a academia é muito importante para umas pessoas, para outras não é. Então, o que é luxo na visão de umas pessoas, para outras pode ser essencial. Né? Então, a gente precisa também entender que existem diferentes relações, a gente precisa respeitar isso. O que a gente não pode fazer? A gente não pode ser perdulário com o dinheiro. Uhum. Então, eu não posso falar que na minha vida todas as coisas de luxo são essenciais. Sim, tem que se eu não escolher tiver alguma. dinheiro para fazer isso, certo? Então, se eu, em algum momento, eu escolher comprar uma bolsa de luxo ao invés de pagar a educação da minha filha, então isso está errado. Uhum. Agora, se eu sou uma pessoa solteira, que vivo sozinha, etc., e eventualmente eu queira comprar uma bolsa de luxo, se isso não impacta o restante dos meus gastos, então tá tudo bem, né? O que não pode acontecer é eu ter o hábito de comprar bolsas de luxo. Sim. Aí também tá errado, mesmo que eu seja uma pessoa sozinha, etc, etc. Porque aí eu estou usando meu dinheiro de uma forma não para o meu bem, mas ele está sendo usado contra mim sem eu perceber. E outra coisa que eu costumo falar muito é que aquela famosa frase, eu mereço, que às vezes a gente fala assim, não, eu vou no shopping, hoje eu vou comprar um sapato novo porque eu mereço. Não, você não merece gastar dinheiro com o que você não precisa. O planeta não merece que você compre coisas que você não precisa. E, de novo, eu não tô falando que ninguém tem que sair mal arrumado, que ninguém tem que usar coisa velha, não é isso. Mas a gente tem que usar o dinheiro para coisas que a gente precisa.
Então, eu vou comprar coisas que eu preciso e isso, eventualmente, normalmente, faz com que eu gaste menos dinheiro. Esse menos dinheiro que eu gastei, essa economia que eu tive, eu posso depois usar para coisas muito melhores. Com certeza. Eu posso usar para um gasto numa viagem, que é uma coisa super legal. Eu posso usar ajudando entidades que precisam de recursos. Então, a gente precisa sair um pouco dessa situação que a gente se coloca egoísta e entender o que é que faz bem de fato para a nossa vida. Eu posso deixar de comprar coisas e gastar mais dinheiro numa alimentação melhor. Então, a gente precisa repensar a nossa relação com o dinheiro, e repensar a nossa relação com o dinheiro passa especialmente por repensar a situação da sociedade que a gente construiu, que é uma sociedade baseada no consumo vazio. Inclusive, os produtos são feitos para durar cada vez menos, o que também está errado. Eu não preciso ter o celular da moda todo ano. Eu posso comprar um celular bom. E comprar outro só quando ele estragar. E tá tudo bem. Sim, com certeza. Né? Então, essas são as dificuldades da educação financeira, porque é muito difícil as pessoas incorporarem esses conceitos na sua vida. Sim, ainda mais agora com fast fashion também, que nos últimos anos apareceu, né? Shopee, depois da pandemia, essas coisas, né? O consumo na internet fica cada vez mais fácil gastar e nem precisa sair de casa, então... O fast fashion, ele gera uma quantidade de lixo absurda, assim, né? Por isso que as pessoas falam muito dele, mas as outras compras pela internet também são um incentivo muito grande para a gente comprar coisas que a gente não precisa. Muito grande. Porque os produtos, por eles terem ficado cada vez mais descartáveis, eles também estão mais baratos. A qualidade do produto é pior. Então, às vezes, a gente compra coisas que a gente não precisa porque a gente achou barato. Agora, lógico que existe um outro tipo de problema, que são aquelas famosas pessoas que compram, por exemplo, roupas que não servem nelas. Porque elas falam, não, quando eu emagrecer, eu vou usar essa roupa. Aí a gente também entra num problema de gasto desnecessário de dinheiro. Essas pessoas, normalmente, elas têm um problema mais sério com a gestão financeira, porque elas aí têm um problema psicológico que precisa ser tratado. Então, aqui a gente está falando da grande parte das pessoas que conseguem discernir o que ela precisa e o que ela não precisa. Tem pessoas que aí precisam de um tratamento conjunto, né, psicológico e tal, para tratar algum problema mais fundamental. Com certeza. Então, professora, a Ex ganhou, né, a segundo lugar no prêmio Raimundo Magliano Filho da Cidadania Financeira. Então, parabéns por essa conquista. E a senhora recebeu esse reconhecimento, né, nacional, que é extremamente relevante. Então, como foi receber a notícia desse prêmio, né, desse segundo lugar, e o que ele representa para o seu trabalho? Esse prêmio, ele é organizado pelo Instituto Norberto Bobbio de São Paulo, e ele é um prêmio em que você inscreve o projeto. Então, abriu a premiação, eu inscrevi o projeto até por um aluno meu que me falou do prêmio, que eu nem sabia. Ele falou, professor, inscreve seu projeto, é muito legal, acho que tem chance. E aí, eu inscrevi meio descrente, assim, não tinha parado exatamente para pensar, mas eu vi que era um prêmio muito bacana, de um instituto muito sério de São Paulo, e quando veio a notícia do segundo lugar, eu fiquei muito, obviamente, muito, muito, muito feliz pelo reconhecimento, né, que a Ex teve, que o projeto teve. E eu acho que essa premiação, ela mostra, não só para mim, mas para todo mundo que está envolvido, como que esse tema é importante. Né? Como os trabalhos que a gente desenvolve na Ex têm potencial de impactar positivamente a vida das pessoas. Porque quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tem muitos âmbitos, né, da qualidade de vida das pessoas. Tem a saúde mental, tem a saúde social, enfim, tem 7 âmbitos que são listados pela OMS, mas se você parar para pensar, a questão financeira, ela está envolvida em todas elas. Menos no âmbito da qualidade espiritual, que um dos itens que a OMS coloca também é espiritual. Aí não tem nada a ver com dinheiro, aí é uma questão pessoal, né, de cada um. Mas se a gente olha de forma transversal a importância do dinheiro na qualidade de vida das pessoas, e eu paro para pensar no prêmio que a gente ganhou, você fala assim, poxa vida, olha a importância que esse tema tem para as pessoas de forma geral. E
a premiação ela é dada exatamente para destacar esse fator em um mundo em que a gente cada vez discute menos essa relação. Então, ela joga a luz, a premiação joga a luz num tema que é muito relevante para todas as pessoas, né? É um grande incentivo mesmo para continuar com o trabalho. Uhum. E na sua visão, assim, não sei como que funcionou o processo da avaliação do trabalho, mas o que você acha que no trabalho chamou mais atenção da banca avaliadora e que levou realmente à premiação? Que impactou mais? O que eu acho que gerou mais impacto para a avaliação positiva do projeto foi o fato da gente gerar informação financeira Uhum. de uma forma traduzida para uma linguagem fácil e acessível. Eu espero que isso, de fato, esteja acontecendo, porque eu, como vim do mercado financeiro, quando eu leio aquelas definições da forma como estão, eu acho que elas estão ótimas. Depois vocês, por favor, leiam e me deem um feedback Com na própria certeza. rede, por favor. Mas então, a questão de você traduzir para uma linguagem fácil, moderna, jovem, a linguagem financeira e conceitos financeiros que muitas vezes, eu não sei porquê, mas muitas vezes eles são colocados como se fossem uma coisa super difícil, na verdade é tudo muito simples. Uhum. E além disso, o impacto que a gente busca gerar na comunidade aqui do campus e do entorno do campus. Então, quando a gente faz as palestras presenciais, os treinamentos presenciais, a gente convida funcionários e alunos do campus, a gente convida grupo de pessoas que estão aqui em Piracicaba. Então, gerar esse transbordamento da atividade e da discussão da educação financeira que acontece aqui dentro para a comunidade do nosso entorno, né? Além da linguagem que eu já falei que a gente coloca no Instagram. Uhum. E quais são os próximos passos do Prospera e dos seus projetos de pesquisa? Assim, você tem novas iniciativas ou ideias novas para mudar o Prospera? Não, mudar o Prospera, por enquanto, não tenho essa perspectiva. O Prospera ele vai continuar acontecendo, ele já está aberto para inscrição para a turma que começa agora em março. Uhum. Então, espero receber as inscrições de muitos alunos. Com certeza. Cada turma que abre do Prospera, ele naturalmente muda de alguma forma, porque como os alunos mudam, as ideias vêm de uma forma diferente, Uhum. né? Os temas mudam, porque as pessoas direcionam suas preocupações para outras questões. Então, ele é sempre a mesma temática da educação financeira, que a gente divide em educação, gestão pessoal e também conceitos de mercado financeiro, mas ele muda porque o Prospera é feito por alunos, né? Então, conforme você muda o grupo, a linguagem muda. E de outros projetos, eu também estudo muito a parte de créditos de carbono, eu estudo muito a parte de bioeconomia, que é o que está seguindo agora. Uhum. E para quem se interessa, como que faz para se inscrever no Prospera? Quando começa efetivamente as inscrições? As inscrições, elas abrem na semana que começam as aulas. Do dia 23 de fevereiro. E aí elas ficam abertas por uma semana, porque Uhum. aí depois eu faço a seleção na semana próxima para começar o Prospera na segunda semana de março. E você aceita pessoas de outros cursos ou só o pessoal de economia? Aceito pessoal de outros cursos. O requisito único que tem é já ter feito alguma disciplina relacionada à matemática financeira, cálculo, alguma coisa assim, porque a gente eventualmente fala de Uhum. contas, então é importante já ter esses conceitos. Com certeza, muito legal. E professora, para a gente encerrar nossa conversa, que conselho que a senhora daria para os estudantes que desejam seguir a carreira em finanças, mercado, economia mesmo, especialmente aqueles que desejam gerar esse impacto social assim em relação ao controle de gastos e o que o Prospera, né, dita assim? Que conselho eu daria para esses estudantes? Eu acho que tem um conselho mais fundamental que não está relacionado só à questão financeira, Uhum. mas a toda a fundamentação de conhecimento e qualquer trabalho que vocês queiram fazer. Sim. Com essa facilidade de inteligência artificial, etc., a gente tem se afastado dos problemas fundamentais e da forma como pensar na solução de problemas. A gente tem delegado cada vez mais o pensar Uhum. para ferramentas que estão alheias à nossa capacidade. Sim. Então,
cada vez mais, eu acho que os estudantes eles precisam entender que a parte mecanizada dos trabalhos não vai ser feita por eles, né? Então, eu quero fazer um relatório contábil. Esse relatório contábil ele vai ser gerado por computadores. Aonde está o conhecimento diferenciado? Na análise dos dados, na compreensão dos conceitos, no questionamento dos conceitos. Então, eu acho que os estudantes, se eles querem uma boa carreira em mercado financeiro, eles precisam estar dispostos a aprender os fundamentos e a se debruçar sobre os fundamentos, para que a gente consiga cada vez mais gerar novos conhecimentos e não se basear só no que já existe, que é o que a gente está fazendo hoje muitas vezes com a inteligência artificial. E, além disso, eu também gostaria muito que os estudantes todos entendessem a importância da gente se voltar para aquilo que é essencial para a nossa vida. E especialmente na questão financeira. Então, se desapegar um pouco dessa questão da sociedade de consumo que a gente tem e que eu vejo que na juventude, né, dos meus alunos, isso está cada vez mais presente. Sim. Então, vamos gastar tempo e dinheiro com o que precisa. Menos fotos, menos vídeos e olhar mais para dentro, olhar para o nosso lado, olhar para as pessoas. Isso sim é importante a gente gastar nosso tempo e nosso dinheiro. Com certeza. Professora Maria Paula, eu queria agradecer sua presença aqui no Pod Lês. Eu adorei essa conversa, esse bate-papo. Então, foi muito enriquecedor, né? E muito legal entender sobre o trabalho que você faz, a EC, saber que a gente pode participar e entender melhor, né? Sobre como melhorar nossos gastos. Então, estou muito feliz que você veio. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Eu adorei, eu que agradeço e espero todos vocês na minha EC. Com certeza. E para você que acompanhou até aqui o nosso episódio na série Lês em Foco, não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e ficar atento para os próximos episódios. Tchau, tchau. Muito obrigada.